Olá, pessoal do 7º ano do Djalma, tudo bom? Professora Anidez aqui de língua portuguesa. Nesse vídeo, eu vou fazer com vocês a correção da última atividade. Para isso, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês com o exercício aberto para fazer comparação, porque quando a gente faz um exercício, a ideia é aprender. Então, como eu vou fazer a correção, eu quero que vocês confiram. Não quer dizer que o que eu vou falar aqui tem que estar exatamente no caderno de vocês, do mesmo jeito. Até porque eu quero que vocês respondam a questões de interpretação de texto usando o quanto puderem as palavras de vocês, de acordo com o texto, mas usando as palavras de vocês, certo? Então não tem que ser exatamente do que eu vou falar aqui, das minhas respostas, mas, lógico, a não ser as questões de múltipla escolha, né, de marcar X, mas as demais que têm o mesmo sentido, com palavras diferentes, ok? Mas antes disso, eu quero deixar claro que, como a nossa aula de hoje é essa correção, vou passar dentro do grupo do WhatsApp de vocês um formulário que é a nossa lista de presença, onde vocês vão colocar o nome completo de vocês, a turma e, no final desse vídeo, para provar que vocês assistiram ao vídeo, no final do vídeo eu vou colocar uma hashtag aqui na tela. E aí vocês vão colocar lá nessa lista de presença essa hashtag, né? E claro, comenta aqui também, né, colocando seu nome e turma, porque aí fica mais fácil de eu ter uma ideia para poder fazer a frequência hoje, certo? Nessa aula de hoje. Tudo bem? Então vamos começar. O texto que eu passei para vocês se chamava O Socorro. É uma história engraçadinha, né? Parece bem bestinha, mas traz até uma moral da história. Então, a gente vai tentar trabalhar com essa moral da história, com as perguntas que eu passei para vocês. Então, na primeira questão, que já é de marcar X, mostra aí que eu cito, né, na questão, dizendo que o narrador fez questão de dizer, o autor fez questão de dizer, usar a palavra cavando 3 vezes. Ele foi cavando, cavando, cavando. Então, a ideia qual é a ideia da questão é essa? Por quê? Qual foi o sentido? Porque ele quis, professora. Se fosse questão aberta, será que você não responderia sim? Eu acho que sim, viu? Mas como foi fechado, então só foi marcar lá a questão, né? A alternativa. Não é só porque ele quis, porque ele achou mais bonito. Num texto, principalmente num texto literário, que é esse texto que eu passei para vocês, cada palavra, cada forma de falar, de fazer, de escrever, significa. E era isso que eu queria que vocês já começassem a perceber nessa primeira questão. Existiam 2 alternativas aí que eram bem próximas, que eram a letra C e a letra D. As outras a gente descartaria. Por quê? Quando ele fala cavando, cavando, se é coveiro, aí é uma informação que você precisa trazer para o texto. O texto não vai trazer para você, porque ele subentende que você sabe o que é um coveiro e o que um coveiro faz, né? Ele cava covas no cemitério para enterrar caixões, né? Então ele cava. Então cavar é a função dele, né? Isso, ele tem que cavar a terra para colocar o caixão. Então, é exatamente isso. Então ele cava. Não era para saber o que o coveiro fazia, porque o autor subentende que você sabe. Que a pessoa que vai ler sabe o que o coveiro já faz. Então não é para dizer, ele cava. Essa é a função dele. Você já sabe disso. Se é coveiro, ele cava. Ou porque não é a função dele. É a função dele. Então, por que mostrar cavando, cavando, cavando? Vai ter que ter relação com o texto. Por quê? Esse coveiro específico, ele foi cavando, cavando. Como cavar já é uma coisa que ele faz normalmente, todos os dias ele faz, todos os dias ele tem que cavar, ele foi cavando no automático. Foi cavando, cavando, cavando. Então, não mostra só essa repetição. Mas mostra também que é pra gente entender que ele fazia tudo tão no automático, porque ele já estava acostumado a fazer, que ele nem percebeu que cavou demais. Que foi o caso do nosso coveiro, né? Ele cavou tanto que acabou percebendo que o buraco ficou tão fundo que ele não conseguiria sair sozinho. Então, foi a distração com a repetição, com aquilo que ele já fazia no automático, que fez com que ele cavasse um buraco muito mais fundo, que é o que a questão 1 pergunta, né? A questão 2 já pergunta, que também é algo simples se a gente consegue entender o texto. Eu falo simples aqui
mas já peço desculpas por isso, né? É automático meu também. É simples para mim, é simples para algumas pessoas, mas não tem problema se para você não é simples. Eu estou aqui justamente para que a gente possa trabalhar, para que você também ache simples, para que você que não acha fácil ainda, consiga achar, consiga entender. A ideia é essa, certo? Então, na segunda questão, por que será que ele gritou, mostra no texto que ele gritou, berrou, fez de tudo e ninguém ouviu? Por que ninguém ouviu? Então, a gente deduz, né? Se ele estava cavando, se ele era coveiro, era no cemitério, certo? E a gente percebeu que, normalmente, o tempo foi passando, né? A tarde foi dando lugar à noite, que deu lugar à madrugada. Normalmente, aí a gente tem que trazer também, tudo isso tem que trazer de fora do texto, tá percebendo? Todas essas informações são de fora do texto. Normalmente, cemitério não é um lugar que as pessoas visitam, a não ser no dia 2 de novembro, né? Mas, ou quando tem um enterro. Então, se não tem enterro, o cemitério normalmente fica vazio. E com o passar do dia, especialmente à noite, aí é que o cemitério fica mais vazio ainda. Vamos imaginar que a maioria dos cemitérios são grandes e que, ainda mais, ele cavou muito fundo, a ponto de não conseguir sair sozinho. Então ele estava no cemitério com poucas pessoas ou quase ninguém, num buraco bem fundo lá embaixo, e estava ficando noite. Então, as pessoas não escutaram por isso, né? Por esses diversos fatores. Ok? Na terceira questão, pergunta que também é de múltipla escolha, o que são esses pipilos e coachares naturais dos matos? Para isso, eu quero fazer a leitura do trecho com vocês. Um momentinho. Tem aqui. A noite chegou, subiu. Fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e na noite escura não se ouvia um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coachares naturais dos matos. Então, o que é que acontece aqui? Ele dizia que o cemitério estava em silêncio, não existia um som humano, ou seja, nenhum som produzido pelo ser humano. Embora houvessem os pipilos e coachares naturais dos matos. Esse embora, que é uma conjunção que dá essa ideia de concessão, né, de contrariedade, mostra aí o segredo para saber essa resposta. Mesmo que eu não saiba do que se trata, exatamente, especificamente, eu sei que primeiro é um som. Como é uma alternativa, e eu fiz questão de colocar a alternativa justamente por isso, para que vocês pudessem fazer a dedução. Se ele fala que não tem som humano, embora os pipilos e coachares naturais dos matos existam, então quer dizer que os pipilos e coachares dos matos são sons, não são sons humanos. Então só tem duas alternativas que mostram sons. Um era passos humanos, o outro eram de sons produzidos por animais como sapos, aves, né? Perceba, se não tinha nenhum som humano, mas tinha outras coisas, então tinham outros sons. Então, sons que não fossem humanos, só tinha uma alternativa. Essa seria a alternativa correta. Perceba que, como era uma questão de marca X, tinham as alternativas, não era preciso buscar o significado de pipilos e coachares, se você não soubesse. Era só deduzir. É isso que eu quero que vocês façam. Que vocês tenham essa habilidade. Esse é o primeiro exercício, é a primeira forma de eu conhecer vocês. Mas eu quero que a gente possa, ao longo desse ano, aprender a ser independente como leitor. A não precisar sair do texto para procurar a resposta. A não precisar perguntar a ninguém. Que vocês sejam independentes como leitores, no sentido de que vocês consigam ler e vocês mesmos consigam entender. E com facilidade. Cada texto, claro, traz a sua dinâmica, traz os seus desafios, mas que vocês possam ser leitores preparados. Essa é a minha ideia e é isso que eu quero fazer com vocês. E dá pra gente fazer assim. Seria melhor pessoalmente? Sim. Quem sabe a gente consiga fazer isso logo. Mas dá pra fazer dessa forma. Certo? Eu nem comentei, né? Meu microfonezinho bonitinho. Ele funciona, viu? Por isso que ele tá aqui, não é só de enfeite, não. Ok, até aqui? Vamos pra próxima. A quarta questão também é uma questão de marca X, né? E aí traz um trecho do texto.
A cabeça ébria. Aí tem ébria marcado. Nesse caso aí, uma consulta ao dicionário. Dicionário pode ter no celular também. É só digitar. Tem um site perfeito, gente. Que eu sei que vocês usam quando querem copiar exercício, né? Procurar resposta. Que se chama Google. E aí lá vocês podem buscar dicionário em português. Vai ter lá. Certo? Então tinha ébria. Para quem usou o texto dava ideias, né? Mas aí a gente buscando saberia o significado. Ébria é bêbado, bêbada. Então essa cabeça ébria não é só cabeça, né? É a pessoa bêbada. Era um bêbado que apareceu no cemitério. Por quê? Dizer que essa pessoa estava bêbada é importante para o texto. É essa a pergunta. De outra forma, mas é essa a pergunta. Só tem uma alternativa correta. É porque ao entender que ébria significa bêbado, você consegue entender por que uma pessoa achou que o coveiro que estava ali, preso na sua própria cova, né, que tinha cavado muito, era na verdade um morto que tinha acordado e estava com frio porque tiraram a terra dele. Só uma pessoa muito louca ou bêbada pensaria dessa forma, né? Isso então, ao usar o ébria, esse adjetivo, né, essa característica desse sujeito, se justifica porque ele pensou dessa forma. Então, uma justificativa é fazer com que a gente entenda por que ele teve esse comportamento, certo? Bom, a quinta questão pede para vocês explicarem a moral que já vem na história. Então, é para explicar com as palavras de vocês. Muita gente, a maioria, respondeu copiando basicamente a moral da história, não teve uma explicação. Então, essa foi a questão que eu já sabia que seria a que teria mais dificuldade. Pouquíssima gente acertou e eu já esperava isso, certo? Essa questão é a de nível maior desse exercício, mas eu tenho que colocar porque aparecem pessoas que conseguem responder corretamente como apareceram, certo? Então vou fazer uma discussão aqui, porque essa é a questão chave para a gente entender toda essa moral do texto, que fala sobre cuidado com quem se pede ajuda, né? Então, o coveiro, e a gente vai fazer essa atualização, essa contextualização. O coveiro estava lá, né, desesperado, porque estava no frio, porque estava preso. E aí ouviu alguém, uma pessoa, um ser humano, e aí pediu ajuda. Só que ele pediu ajuda a uma pessoa bêbada, a tal ponto a pessoa estava bêbada, que achou que ali não era uma pessoa viva. Era um morto que estava reclamando, e a ajuda que ele estava pedindo era para cobri-lo de terra, porque ele estava com frio, né? Então ele estava bêbado a esse ponto. E a ajuda não saiu como esperado. Ele, na verdade, enterrou, né? A ideia do texto termina assim. Ele estava jogando terra para enterrar, ou enterrar novamente na cabeça dele, esse coveiro. Então, imagine só, se ele não tivesse pedido ajuda a esse bêbado. Ele conseguiria ir até o outro dia e aparecer algum funcionário do cemitério, aparecer alguém durante o dia, mais fácil? Talvez sim. Então, essa ajuda era melhor não ter nenhuma. Às vezes, quando a gente tá desesperado, tá numa situação, óbvio, não extrema como essa, mas estão acontecendo os problemas, a gente não vê solução, ou a gente já tá estressado, aparece alguém querendo ajudar ou aparece alguém e você pede ajuda a qualquer pessoa, pode ser pior do que o problema que você está passando. E tem gente que aproveita do desespero, dos problemas das pessoas para ajudar, né? Então, cuidado, principalmente no momento de desespero, que a gente não pensa muito, que a gente só aceita ajuda, com quem a gente confia. Essas pessoas, que pessoas a gente confia para nos ajudar. Porque essa ajuda pode ser bem pior do que não ter ajuda nenhuma. Foi o que aconteceu com o coveiro. E aí a gente já pega um gancho para a última questão. O que você acha que aconteceu? Essa questão é pessoal porque o texto é um conto. E contos, normalmente, eles terminam assim, puf. Não diz o que aconteceu de fato. Deixa a gente entender, deixa a gente pensar, deixa a gente imaginar. E é muito bom. Conto é maravilhoso. Eu espero que vocês, se não gostam, comecem a gostar. Porque a gente fica imaginando, poxa, o que aconteceu? Ah, óbvio que ele morreu porque ele enterrou. Mas se ele estava tão bêbado, será que ele conseguiu pegar uma pá e jogar toda a terra até cobrir o coveiro? Será que o coveiro conseguiu explicar para ele, fazê-lo entender
que na verdade ele não era um morto, ele pode ter conseguido, ou ele realmente pode ter morrido, enterrado. Qual é o certo, professora? O que você quiser. O final que você quiser dar ao texto vai ser esse final. Simples, vai ser esse final. Essa é a graça dos contos. Que final você quer para o nosso coveiro? Que ele morresse? Que ele conseguisse sobreviver? Que ele não fosse enterrado vivo? Cabe a você. Cada um vai ter um seu final. E é maravilhoso isso, não é não? Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, se acharam que eu fiz uma correção que não foi a correta no exercício que vocês mandaram, pode me procurar, certo? Que eu converso com vocês numa boa. Essa hashtag aqui é que vocês vão me mandar agora, lá no meu privado, com o nome de vocês e a turma, não esqueçam, certo? O nome de vocês e a turma. E essa hashtag para me provar que vocês assistiram ao vídeo, tá certo? Até a próxima. Tchauzinho.